culpada. Foi a palavra que saiu da boca do juiz e perfurou meu peito como uma bala. Ali, no Fórum Criminal de São Paulo, algemada, cercada por olhares de desprezo, minha vida desmoronava. 8 anos de prisão por um crime que eu não cometi. Mas então, meu advogado levantou um pendrive, um único vídeo, e tudo mudou. O que estava naquele vídeo fez o juiz mais inflexível da cidade pedir desculpas publicamente e prender quem realmente merecia estar atrás das grades. Se essa história te intrigou, deixa seu like, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal. A história está só começando. E acredite, você não vai querer perder nenhum detalhe do que aconteceu. Meu nome é Marina Oliveira. Tenho 32 anos e até 6 meses atrás eu tinha uma vida que muita gente invejava. Trabalhava como gerente de compliance em uma empresa de tecnologia em São Paulo, morava em um apartamento em Pinheiros. Tinha um noivo, amigos, planos de casamento. Minha rotina era previsível, mas confortável. Até o dia em que 2 policiais bateram na porta do meu escritório. Era uma segunda-feira chuvosa de março. Eu estava revisando um relatório de auditoria quando minha chefe entrou acompanhada de 2 homens de terno. Marina Oliveira, disseram eles. Você está sendo indiciada por fraude corporativa e desvio de fundos. Senti meu estômago desabar. Fraude. Desvio. Eu era a pessoa responsável por evitar essas coisas, não por cometê-las. Fui levada à delegacia ainda de salto alto e blazer, como se estivesse indo para mais uma reunião. Mas quando chegamos lá, percebi que aquilo não era um mal-entendido. Havia documentos, transferências bancárias no valor de R$400 mil, e-mails supostamente assinados por mim, autorizando movimentações suspeitas. Tudo apontava para mim. A notícia vazou antes mesmo de eu sair da delegacia. Meu nome estava nos portais de notícias locais. Gerente de compliance presa por fraude milionária. Meu telefone não parava de tocar. Mensagens de colegas perguntando se era verdade. Meu noivo, Lucas, me ligou uma vez. Disse que precisava de um tempo. No dia seguinte, terminou comigo por mensagem. Minha família ficou em choque. Minha mãe chorava ao telefone. Meu pai, sempre calado, ficou ainda mais distante. Meu irmão mais novo foi o único que disse acreditar em mim. Mas a verdade é que até eu comecei a duvidar de mim mesma. Como aquilo estava acontecendo? As evidências eram tão concretas que parecia impossível provar minha inocência. O julgamento foi marcado para 4 meses depois. 4 meses vivendo em uma prisão mental, assistindo minha vida desmoronar pedaço por pedaço. Perdi meu emprego, obviamente. Meu nome virou sinônimo de desonestidade. Amigos sumiram. Parentes evitavam me visitar. Eu estava sozinha, exceto pelo meu advogado, Dr. Paulo Mendes, um homem de 60 anos que pegou meu caso quase por compaixão. No dia do julgamento, acordei com o estômago embrulhado. Vesti um terno azul marinho, prendi o cabelo, tentei parecer confiante. Mas por dentro, eu estava desmoronando. O Fórum Criminal da Barra Funda estava lotado. Jornalistas, curiosos, colegas da empresa. Todos queriam ver a vilã sendo condenada. O juiz era o Dr. Henrique Tavares, conhecido por sua rigidez. Ele tinha uma reputação implacável. 95% de taxa de condenação. Não sorria. Não demonstrava empatia. Apenas aplicava a lei com precisão cirúrgica. A promotoria apresentou as evidências uma por uma. Transferências bancárias feitas do meu computador. E-mails autorizando pagamentos fraudulentos. Documentos com minha assinatura digital. Testemunhas afirmando que eu tinha acesso exclusivo aos sistemas. Meu supervisor, Ricardo Mendes, depois dizendo que sempre confiou em mim, mas que as evidências eram inquestionáveis. Ele parecia genuinamente magoado, como se eu tivesse traído sua confiança. Meu advogado tentou argumentar. Disse que eu não tinha motivo para cometer fraude, que meu histórico era impecável, que havia inconsistências nas datas das transações. Mas cada argumento parecia fraco diante das evidências apresentadas pela promotoria. Quando o juiz anunciou que daria o veredito ainda naquela tarde,
Senti meu coração parar. Olhei para meu advogado. Ele apenas apertou minha mão, mas o olhar dele dizia tudo. Estávamos perdendo. O tribunal voltou da pausa do almoço. Eu mal consegui comer. Meu estômago estava fechado, minha garganta apertada. Sentei no banco dos réus com as mãos tremendo. Meu advogado estava ao meu lado, mas parecia distante, como se também tivesse perdido a esperança. O juiz Dr. Tavares entrou. Todos se levantaram. Ele se sentou, ajustou os óculos, abriu uma pasta e começou a ler. Sua voz era firme, sem emoção. Ele revisou as evidências, citou jurisprudências, explicou sua linha de raciocínio. E então, ele disse a palavra que me destruiu. Culpada. Senti o chão desaparecer. Meu corpo ficou frio. Ao meu redor, ouvi suspiros, sussurros, o som de alguém batendo palmas discretamente. A promotoria sorria. Ricardo Mendes, sentado na plateia, baixou a cabeça como se estivesse aliviado de que a justiça havia sido feita. O juiz continuou falando, mas eu não conseguia ouvir mais nada. Apenas o som do meu coração batendo descompassado, o zumbido no meu ouvido, a certeza absoluta de que minha vida havia acabado. 8 anos de reclusão em regime fechado. Foi o que ele disse. 8 anos. Eu teria 40 anos quando saísse. Minha juventude, minha carreira, minha reputação, tudo perdido. O oficial de justiça se aproximou com as algemas. Senti o metal frio tocando minha pele. Lágrimas desceram pelo meu rosto sem controle. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Olhei para meu advogado, implorando silenciosamente por um milagre. E então, ele se levantou. Meritíssimo, ele disse, voz firme. Peço permissão para apresentar uma evidência crucial que acabou de chegar. Uma evidência que pode mudar completamente este caso. O juiz franziu a testa. Doutor, Paulo, o julgamento está encerrado. Eu sei, meritíssimo, mas o senhor precisa ver isto. É uma questão de justiça. Houve um silêncio tenso. O juiz olhou para a promotoria, depois para mim, e finalmente disse: Você tem 5 minutos. Meu advogado caminhou até a frente do tribunal, segurando um pendrive. Ele explicou que um ex-funcionário da empresa, alguém que havia sido demitido meses antes do suposto crime, havia entrado em contato na noite anterior. Esse homem tinha acesso às gravações completas do sistema de segurança da empresa, gravações que nunca foram apresentadas durante a investigação. O juiz permitiu que o vídeo fosse reproduzido. A sala ficou em silêncio absoluto. Na tela, apareceram imagens de segurança do escritório. Data e hora marcadas no canto superior direito. Era uma sexta-feira à noite, quase meia-noite. O escritório estava vazio, exceto por uma pessoa. Ricardo Mendes, meu supervisor. O homem que havia testemunhado contra mim. O homem que disse confiar em mim. Ali estava ele, entrando no meu escritório, sentando na minha cadeira, usando o meu computador. As imagens mostravam claramente ele digitando, acessando sistemas, fazendo transferências. Ele usava minhas credenciais, que havia roubado semanas antes quando pediu para usar meu computador durante uma reunião. Mas não era só isso. Havia mais. Gravações de áudio. Conversas entre Ricardo e o diretor financeiro da empresa, Marcos Vilela. Eles falavam abertamente sobre o esquema. Ricardo dizia que eu estava começando a desconfiar das irregularidades, que eu havia solicitado auditorias extras, que eu era um risco. Marcos então sugeriu incriminar-me, fazer parecer que eu era a culpada, desviar a atenção. E foi exatamente isso que eles fizeram. O tribunal estava em choque. O juiz assistiu ao vídeo 3 vezes. A promotoria ficou pálida. Ricardo Mendes, sentado na plateia, tentou se levantar e sair, mas os seguranças já estavam bloqueando as portas. O juiz removeu os óculos, esfregou os olhos e, pela primeira vez desde o início do julgamento, demonstrou emoção. Ele olhou para mim e eu vi algo que não esperava. Culpa. Meritíssimo se levantou. Sua voz, normalmente firme e distante,
Tremia levemente. Marina Oliveira, ele disse, em nome da justiça, anulo a sentença proferida. Você é inocente. E em nome da corte, peço desculpas pelo erro quase irreparável que foi cometido aqui hoje. Desculpas. Do juiz mais inflexível de São Paulo. Lágrimas explodiram dos meus olhos, mas dessa vez eram de alívio. Meu advogado me abraçou. As algemas foram removidas. O oficial de justiça que minutos antes me prendia, agora pedia desculpas. O juiz então ordenou a prisão imediata de Ricardo Mendes e Marcos Vilela. Seguranças avançaram. Ricardo tentou correr, mas foi contido antes de alcançar a porta. Ele gritava que era um mal-entendido, mas suas próprias palavras gravadas o condenavam. Os meses seguintes foram uma mistura de alívio e raiva. Alívio por estar livre, por ter meu nome limpo, por ver os verdadeiros culpados pagando pelo que fizeram. Ricardo e Marcos foram condenados a 12 anos de prisão cada. A empresa foi multada, investigada e acabou falindo 1 ano depois. Mas também havia raiva. Raiva pelo que perdi. 6 meses da minha vida vivendo como criminosa. Relacionamentos destruídos. Noites sem dormir. O trauma de quase ser presa injustamente. Recebi uma indenização generosa, mas dinheiro não apaga o que vivi. Decidi mudar de carreira. Hoje sou consultora em ética empresarial. Ajudo empresas a implementarem sistemas que previnam exatamente o tipo de fraude que quase me destruiu. Também faço terapia. Aprendi que algumas feridas não cicatrizam sozinhas. Essa experiência me ensinou algo fundamental. A verdade sempre encontra um caminho. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando o mundo inteiro está contra você, se você for inocente, lute. Documente tudo. Busque ajuda. Não desista. E você? Já passou por uma situação em que foi julgado injustamente? Como reagiria se estivesse no meu lugar? Deixe a sua opinião nos comentários. Quero muito saber o que você pensa. Se essa história tocou você de alguma forma, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. E não saia ainda. O próximo vídeo recomendado tem outra história que vai te deixar sem palavras.